Momento de ir emudecendo os microfones e de abrir o coração para receber a paz que Jesus está trazendo a cada um de nós, essa paz que nos dá serenidade ao mesmo tempo em que nos harmoniza com a espiritualidade amiga que Jesus traz ao nosso encontro, esses amigos e amigas espirituais sempre presentes, sempre carinhosos e sempre organizados na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas. Nosso muito obrigado à presença da Corrente Médica de Bezerra de Menezes entre nós, trazendo seus fluidos benéficos, salutares e renovadores a cada um de nós, aos nossos lares e aos nossos entes queridos. E desta maneira, com o nosso coração agora pleno da serenidade de Jesus, mais leve, vai flutuando, né? Se distanciando aqui da superfície da Terra, chegando até as alturas, onde neste momento encontramos Jesus e sua mãe Maria, que de braços abertos, sorriso nos lábios, nos acolhem e nos convidam a, juntamente com eles, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade que temos agora de estarmos reunidos em seu nome. E agradecemos conforme a prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Graças a Deus. Boa reunião para todos nós. E iniciando com a reflexão que o querido André Luiz nos convida, reflexão que diz o seguinte: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos teus pensamentos. E aí está, né? Dito isso, posso dizer bom final de semana a todos. Chega por hoje, né? Porque se a gente gravar essa mensagem de reflexão que o querido Santo Hugo está colocando na tela para nós aí, ótimo, hein, Hugão? Se superando, espetáculo. Cada um de nós, né, como a gente não cansa de dizer, é a somatória de três elementos, né? Cada um de nós é corpo, é mente e é espírito. O corpo tem prazo de validade, fica por aqui. Saiu do pó, volta ao pó. Mente e espírito, imortais. E o que fica dentro da nossa mente? O que a gente pensa e o que a gente decide armazenar como valores, né? Então, como é que a gente vai se melhorar, vai se reformar, se a gente não mudar o que pensa e o que armazena pela via dos pensamentos? E isso um não pode fazer pelo outro. A gente pode viver ou se esforçar para viver uma vida exemplar, mas a escolha, você pode ver, uma mesma casa, né? 3, 4 filhos, marido, esposa, cada filho muitas vezes escolhe um caminho diferente pela vida, né? E aí, quando um sai diferente do outro, o pessoal joga a culpa no horóscopo, não é assim? Não, são as escolhas de cada um, né? E aí tem a questão que a gente acha, e muita gente, né, que vai viver para sempre. Mas a gente tem uma série de solavancos aí da vida, que a realidade nos chacoalha, onde a pessoa sai para fazer uma viagem e simplesmente não volta. A pessoa sai de casa de manhã para trabalhar e quando abre o olho está num quarto de hospital porque sofreu algum acidente ou físico de transporte ou vascular e foi parar no pronto-socorro e não lembra de nada. A gente estava comentando que a pesquisa que a gente faz continuamente aí tem quem é da área de ciências médicas certamente já está sabendo disso antes da gente falar, tem no mundo inteiro, tá? Mas nem todos os países têm o mesmo sistema de pesquisa e de divulgação de dados igual. Mas tem uma epidemia
de, por exemplo, câncer de pâncreas. E o pâncreas não escolhe idade e é um dos tecidos de mais difícil regeneração. Então, muitas vezes, a pessoa que efetivamente, e é silencioso, né? A pessoa pode ter, e se não está fazendo controle, não vai aparecer. Uma outra doença silenciosa, diabetes. Então, aquele negócio, controle 2 vezes por ano, para a gente não ser surpreendido e não ter os nossos entes queridos também surpreendidos, né, por uma coisa que é a finitude da vida, a qual todos nós estamos sujeitos. Só que a gente tem, muitas vezes, uma forma poética, né, de pensar sobre a morte, sendo que ela é a única certeza da nossa vida. O resto é tudo variável, né? Vou engordar, vou emagrecer, vou ficar careca, vou ganhar na loteria, vou ter vizinho chato. Não... Tudo isso é variável. A única certeza da vida é que um dia a vida física deixa de existir. Então, vamos orientar os nossos pensamentos para chegar neste momento com serenidade, com toda a prudência e sem medo da surpresa, porque ninguém muda a mente e o espírito só porque cruzou o muro da vida. Então, vamos nos adaptando e as leis de amor que Jesus nos traz no Evangelho, doutrina espírita e o bom senso de Kardec são as fórmulas aí certeiras da gente ter essa volta para casa, né? Essa transição daqui para lá com tranquilidade. Bom, dito isso, momento de fazer propaganda, né? Os Mensageiros, nossa obra de hoje, que veio a público no mesmo ano, poucos meses após Nosso Lar, que a gente conheceu com mais detalhes na semana passada, 1944, né? E os Mensageiros trazem aí 268 páginas, 51 capítulos, e esses 51 capítulos estão divididos em 3 partes, né? A primeira parte vai capítulo 1 até o capítulo 13, e basicamente, né, só para a gente começar a falar dos Mensageiros, é uma obra que tem o foco de como quem vai atuar como médium na encarnação aqui na Terra é preparado. Só que muitas vezes a gente, quando volta, se empolga, né? E aqui tem a descrição, né? Quer dizer, começa, né, na primeira parte, do capítulo 1 ao 13, nós vamos ver alguns detalhes, testemunhos de médiuns desencarnados que, saindo do nosso lar, né, com tarefas específicas, não conseguiram cumprir as tarefas precípuas que tinham se comprometido. E aí vem arrependimento, vem raiva, vem frustração, um monte de coisa. Segunda parte, aqui dos Mensageiros, vai do capítulo 14 até o 32, que é um descritivo pormenorizado dos atendimentos prestados a encarnados e desencarnados pelas equipes, né, do Nosso Lar, nos diversos postos de atendimento, postos de saúde espiritual, vamos dizer assim. E na terceira e última parte, que vai do capítulo 33 até o 51, André Luiz tem um amigo chamado Vicente, também que tinha sido médico, né, aqui na Terra, e ambos têm a condução espiritual do Aniceto, né, e eles vão fazer um estágio no chamado Centro de Mensageiros, e saem de uma caravana lá do Nosso Lar, vão para esse Centro de Mensageiros, fazem uma parada no posto de socorro, e aí vem passar uma semana no Rio de Janeiro. Só que não é férias, é trabalho. Eles vieram pela porta de serviço, né? Tanto o André Luiz como o Vicente, que tinham sido moradores na encarnação anterior na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, essas 268 páginas do Mensageiros, em resumo, é a atividade de uma semana do André Luiz e da equipe espiritual aqui no Rio de Janeiro, né? E um dos lugares por onde eles passam é chamado lá de Campo da Paz. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E aí, para quem lembra da leitura lá do Nosso Lar, o André Luiz chegou como um espírito vindo do zona de umbral, tá certo?
onde ele tinha passado 8 anos após o seu falecimento, se desenvolve, cai na real, e no último capítulo está lá o governador de Nosso Lar declarando que o André Luiz é um cidadão daquela colônia, quer dizer, ele já era um trabalhador, né, no final do Nosso Lar. E aqui o Mensageiros, que foi transmitido, né, pelo André Luiz ao Chico Xavier, poucos meses após a conclusão do Nosso Lar, já está contando quanto, como e o quanto e de que maneiras ele estava trabalhando, né, como cidadão do Nosso Lar. E aí, a primeira coisa que ele começa dizendo é que o primeiro esforço que ele teve que fazer nessa condição de trabalhador do Nosso Lar é o esquema do desapego aos familiares encarnados e cair com os 2 pés e as 2 mãos nos trabalhos do bem, né? Deixando de lado a vitimização. Olha só, já dá para ter uma panorâmica, né? Quer dizer, então, sentir saudade do que ficou para trás é legal quando manobra a energia da gratidão. Agora, olhar para trás e falar: olha o que eu tinha, olha o que eu tenho agora, olha, coitado de mim, é uma âncora para o coração da gente, tanto do lado de cá do muro da vida, como do lado de lá. E isso aí é bom a gente destacar. E, para quem lembra lá do Nosso Lar, um amigo que o André Luiz tinha feito era o Tobias, né? E aí o Tobias indicou, falou: André, você tem que ir para trabalhar no Centro de Mensageiros da colônia Nosso Lar, que é um lugar dedicado aí à instrução, à preparação de espíritos que vão reencarnar com a tarefa de ser médiums, né? Agora, deve ser, a gente sabe, né? Cada um de nós tem os seus momentos na vida. A gente sabe quando a gente fica chateado, fica decepcionado consigo mesmo, né? Agora, bem pior do que ficar decepcionado consigo mesmo é decepcionar quem apostou na gente, né? Então, imagina os nossos instrutores todos que ajudaram a gente, né, no processo reencarnatório e tal, e viram e acreditaram nas nossas promessas, nas nossas disposições, e aí quando a gente volta para cá tem uma tendência, e infelizmente é uma tendência que não é pequena, da gente fazer prevalecer a força da experiência anterior, né? E aí a gente se vê, quer dizer, esse uso, né, do livre-arbítrio, a gente começa a se achar que pode muito, né? E aí é complicado. E isso acontece sem exceções, né? E lá no Centro de Mensageiros, seguindo a recomendação de Tobias, né, o André Luiz passou a conhecer uma infinidade de novas histórias, inclusive é lá que ele conhece o Vicente, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa amizade dos dois. E as pessoas que ele encontra lá, as almas, né, que ele encontra, muitas vezes são médiums que tinham falhado na tarefa mediúnica, nos propósitos aos quais tinham se destinado e tinham falhado enquanto médiums, né? E que estavam tendo, pediram para ter uma nova oportunidade para voltar e fazer direito enquanto médiums, né? Tem tanta gente que falha como marido, falha como pai, falha como profissional, né? Vamos imaginar quantos médicos, já que a gente falou um pouquinho da área, né, de saúde agora há pouco, quantos médicos que uma hora com o diploma nas mãos passam a se preocupar mais com o comércio da medicina, comércio da saúde, do que com a nobreza de gerar a cura, né? Essa turma, a própria consciência, quando volta para casa, cruza o muro da vida daqui para lá, como é que fica a consciência de cada um? Chega uma hora, vai pedir a chance, deixa eu voltar, pai, me dá a chance de voltar e fazer direito dessa vez. O pessoal volta e é tentado, porque tentação, a gente tem centenas de tentações por dia. E aí a experiência anterior, se a gente não fez a reforma íntima para valer,
a experiência interior vai sempre sair na frente. Daí a importância que em cada texto espírita, os amigos espirituais nos falam incansavelmente sobre a necessidade da reforma interior. Que quando a gente reforma o íntimo, a gente vai ter uma imunidade a esse esquema aí da experiência anterior, que tem uma força danada, né? E após um breve período, né, do André Luiz se integrando, né, as pessoas que ele acaba conhecendo lá no Centro de Mensageiros, ele e o Vicente, junto com o Aniceto, mergulham nas tarefas da terra e vêm aqui para o Rio de Janeiro, e aí um monte de coisas acontecem, aí a gente vai detalhar um pouquinho, né? E nessa uma semana em que o André Luiz passa por aqui, é interessante o quanto que ele aprende, o quanto que ele pratica aquilo que ele já se dispôs a melhorar, e ele percebe isso, né? E aí a gente percebe um comentário colateral, mas indispensável, a gente vê ao longo do texto, 268 páginas dos Mensageiros, o quanto que a espiritualidade consegue promover no intervalo de 7 dias. Como que essa turma trabalha, lado a lado, com cada um de nós. E muitas vezes a gente passa a semana, olha para trás e fala, o que eu fiz mesmo? Né? Além de acordar, dormir, ver Netflix, né? Tomar cafezinho e tal. E a espiritualidade trabalha incansavelmente. Então, tudo que a gente puder fazer, através da nossa vontade de estar disponível para auxiliá-los, já vai ser um ganho, indiscutivelmente, né? E Emmanuel, aqui no prefácio do Mensageiros, fala que ainda toda a narrativa que tem do André Luiz é um relato incompleto, ou seja, ainda tem coisas que, por alguma razão, não entraram no descritivo do André Luiz daquilo que a espiritualidade faz em uma semana, aqui, do nosso calendário, né? E a mensagem principal, que a gente não pode deixar passar, é para que nenhum de nós durma no ponto, né? A gente aproveite toda e qualquer oportunidade que se apresente diante de nós de fazermos o bem, de tentarmos nos melhorar, aplicando na prática aquele esquema que é o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E ainda que se fale mais em questão de médiums, de formação de médiums, de compromissos mediúnicos, né? É um aviso que se aplica a todo mundo, porque cada um de nós é médium de um jeito, né? Porque o que a gente vai encontrar do lado de lá do muro da vida nada mais é do que um reflexo, uma consequência do que a gente está fazendo aqui no dia a dia, tá certo? E é uma frase que já vem lá da antiguidade grega, né? Cada coisa que a gente faz na vida ecoa na eternidade. Então, vamos ter juízo para fazer, para a gente não se surpreender negativamente com os ecos que certamente vão estar à nossa espera lá na frente, né? Quantas vezes acontece, né? Você fala, quebrou um negócio em casa. Depois eu conserto. Quando você menos espera, né? Por exemplo, o ventilador na Austrália agora. Se o Ângelo não consertou, agora é tarde. Agora já está cozido lá, não tem jeito. E no capítulo 1, que tem como título Renovação, o André Luiz mostra, né, a sua transformação depois que saiu do umbral, se desfez dos laços das atividades terrestres e se descobriu como um ser espiritual, né? E ele foi recomendado para fazer cursos no Ministério da Comunicação, para posteriormente poder fazer essa atividade de transmitir livros. Agora aqui faz tempo que não tem fofoca, não podia deixar, né? O hábito, né? Faz um monge. Velocidade de escrita. 268 páginas impressas, né?
260, para gerar uma página digitada, em média, Chico Xavier usava de 8 a 10 páginas escritas a lápis. Tá? Então, a gente fazendo a base, 268 páginas, foram quase 2.700 folhas de papel sulfite que o Chico Xavier preencheu com a sua impressora que estava conectada lá, né, na ponta da mão, tá certo? Quanto tempo levou para psicografar essas 2.700 páginas escritas? 88 dias. Faz a conta. 2.700 divide por 90 dias, era 30 páginas por dia ininterruptas. Então, o Chico Xavier tem uma velocidade e fidedigno, porque era de uma mediunidade inconsciente, né? Mas, para isso, tem o dom, o talento, né, que foi dado por Deus para o Chico. Mas qual é a devolutiva que cada um de nós, criatura, devolve ao Criador pelos talentos que ele nos concede? Começa com K e acaba com uráter, caráter. E o Chico Xavier tinha o caráter de se doar. Não deixava de trabalhar, não deixava de tomar banho, ele reduzia as horas de repouso dele. E não era só psicografia. Não era alguém que acordava de manhã, tomava cafezinho e... vamos ver o que eu vou fazer, vou psicografar. Não, trabalhava. Uma hora no balcão de mercearia, outra hora como datilógrafo lá no Ministério da Agricultura, no interior de Minas. Tinha deslocamento, que não tinha carro também, era a pé ou de charrete, né? Então, tudo que a gente falar sobre o Chico é pouco, porque tudo que a gente colhe hoje não saiu das horas livres que ele tinha, que eram fruto do que ele disponibilizava para a espiritualidade e para quem a espiritualidade viesse auxiliar. Então, é só para a gente lembrar. Agora, falando do Aniceto, né, que era lá o dirigente, né, que estava ali cuidando do progresso da instrução do André Luiz, né, ele adverte no capítulo 2 que para que o André Luiz se preocupasse com a instituição do homem novo dentro dele, né? E ele fazendo isso, ele ia estar qualificado para mais atividades. E entre outras atividades, o Aniceto tinha 50 auxiliares, né? E o André Luiz foi convidado por ele para integrar, para ser um dos auxiliares do Aniceto, né? Que naquele momento tinha 3 vagas, que ali eles iam trabalhar no centro de mensageiros, né? E o grupo do Aniceto tinha lá um padre, 2 médicos, o André Luiz e o Vicente, amigo dele, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 mulheres, né? Mulheres desencarnadas que tinham sido das prendas domésticas e 18 operários diversos. Quer dizer, tem espaço para todo mundo, né? E aí eles vão lá para o centro de mensageiros a fim de se adaptar naquele trabalho de atender médiuns falidos e se dedicar à formação e restauração, recuperação deles, né? Uma equipe de 50 liderada pelo Aniceto, né? E agora é fofoca literária. Hugão, como é que nós estamos do tempo? A fofoca fica para antes ou depois da prece? 6 minutos, Paulão. Então vai ficar para depois, só para criar mais clima, né? Então a gente faz a prece agora, o Santo Hugo derruba a gente virtualmente, a gente reconecta e vamos para o segundo tempo aí. Então é momento de elevar o nosso pensamento ao alto, agradecidos que estamos por tudo isso que estamos recebendo, da espiritualidade amiga liderada por Jesus, e juntamente com a nossa gratidão somamos as nossas vibrações por todos aqueles que sofrem,
pedimos a Jesus que as nossas vibrações que se reúnem no centro desta corrente, neste momento, com a permissão de Jesus, possam chegar a todos que se encontram em leitos de hospitais neste momento, aos que estão em celas de prisões, aos que estão em centros cirúrgicos neste exato momento, aos que sofrem pela desarmonia dentro do próprio coração, dentro do próprio lar, às nações e sociedades que se encontram em litígio, e a todos aqueles e aquelas que na erraticidade ignoram ainda a força do amor, o poder do perdão. Desta maneira, pedimos a Jesus, em cujas mãos colocamos essas vibrações, sua autorização para que elas sejam distribuídas a todas as caravanas socorristas que diuturnamente auxiliam todos necessitados na psicosfera da Terra. E desta maneira, com a nossa gratidão, com as nossas vibrações oferecidas a Jesus, é momento de louvar Deus, nosso Pai, através da prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Graças a Deus. Deu tempo, né, Hugão? Estamos ficando bom nisso. Hora do propaganda do chá. Hoje ninguém vai adivinhar a menor ideia. Chá de ameixa com orégano. Alimenta e faz crescer. E como eu sou chique, pus água com gás, deu tempo de comprar para ficar frisante. Saúde! O Gão agora é com você. Nos encontramos daqui a pouquinho no retorno. É só reconectar. Obrigado. Ah, olha aí, chazinhos voadores. Boa, Gão. Saúde.